A oração é sempre a auxiliadora de quem deseja fazer o bem. Bom dia! Hoje é segunda-feira, 2 de junho de 2025 e estamos iniciando mais um novo ciclo, né? Um novo mês e uma nova semana. Que Deus, que Jesus e que Maria estejam todos conosco e que os bons espíritos nos acompanhem no transcorrer desta semana e deste mês. Que eles estejam nos ouvindo, que estejam nos auxiliando e nos encaminhando para que todos nós, ou cada um de nós, tenhamos a melhor opção, a melhor escolha para a decisão das nossas dificuldades, das nossas mazelas, das nossas crises, dores e sofrimentos. E nós vamos iniciar então a nossa leitura do dia para que nós possamos meditar, refletir e depois fazer a oração. A oração por aqueles que necessitam e por aqueles que desejam a conexão com nosso Pai, nosso irmão, nossa mãe e com os bons espíritos. Nós estamos no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos ou os bem-aventurados humildes, e estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilom Ribeiro. Nós estamos no item 11, que são instruções dos espíritos, cujo subtítulo é o orgulho e a humildade. E hoje nós estamos na parte 3, né? Por ser um item muito extenso, nós estamos dividindo em pequenas partes, para melhor entendimento. Porque se nós só lermos e não entendermos a mensagem dos apóstolos, a mensagem de Jesus, a mensagem de Kardec e a mensagem dos bons espíritos, nós não teremos como um efeito no estudo algo que nós possamos traduzir e trazer para a nossa vida real, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Então vamos para a nossa leitura. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuis, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daqueles que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. Lembrai-vos daquele que nos salvou, é Jesus, né? Então, o Espírito, né? Quem está passando essa mensagem para nós é o Espírito Lacordaire. E ele está realmente fazendo trechos de alertas, né? E aqui ele está fazendo um alerta muito importante, que sem a humildade apenas vos adornais de virtudes que não possuis. Então é mais ou menos assim. Se tem uma pessoa, um indivíduo, né, que ajuda com cesta básica, que ajuda com remédio, com roupas para os necessitados, dá atenção para os seus pais, dá atenção para o seu próximo. Porém, se ele não tiver a humildade, tudo isso é um adorno, é um enfeite, que muitas vezes a pessoa faz tudo isso somente para se mostrar para os outros, mas não faz com humildade, não faz com o coração, e somente para dizer que ele é uma pessoa boa. Mas se ele não for humilde, de nada adianta. Está escrito aqui, vos adornais, né? Você vai se enfeitar de virtudes que não possuis, de virtudes que você não tem. Então, você conhece pessoas boas? Com certeza, eu acho que você conhece.
E por que que você acha que essas pessoas são boas? Por que que essas pessoas que você julga serem boas são boas? Se a gente parar, né, para pensar, a gente pode falar o seguinte: olha, eu conheço pessoas boas, sim. Eu conheço o pastor, eu conheço o meu parente, eu conheço meu colega de trabalho, eu conheço o senhor lá da igreja, né? São pessoas boas. E eles são bons porque eles visitam os doentes no hospital, eles dão coisas, né? Também eles dão cesta, eles dão remédio, eles dão roupas, eles ajudam no que podem, né? Agora, se essa pessoa que você está julgando ser boa, porque dá coisas, se coloca muitas vezes à disposição para ajudar um companheiro, se essa pessoa não tiver humildade, ela não for humilde, ela só parece ser bom. Ela só parece ser bom. Então, se não tiver humildade, é um enfeite. É isso que o Espírito aqui está nos dizendo. É só um enfeite. É só aparência. É só aparência. Então, aqui também, né, são como se fosse um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo, né? Então fosse algo para esconder o que realmente ou verdadeiramente você é. Mas na realidade você faz as coisas, mas está se escondendo atrás das deformidades, está escondendo essas deformidades do vosso corpo, como ele está dizendo aqui. Então, a pessoa pode fazer coisas boas, e o fazer coisas boas pode ser eu, pode ser você, né? Mas se você é como se adornais a deformidade do seu corpo, é como se você colocasse uma roupa de festa numa pessoa com a pele toda ferida, né? Então ela até está bonita por fora, né? Está bonita por fora, porém está com o corpo cheio de feridas, cheio de infecções. Então é como aquele ditado, né? Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Então na realidade é como se você tentasse esconder as suas mazelas, as suas coisas ruins, fazendo esse tipo de caridade, porém sem grandes valores. Por quê? Porque você não tem a humildade. Então a pessoa pode entregar 150 cestas básicas, pagar a entrega de 200 cestas básicas, mas se ele não se transformar, será uma pessoa ruim, será uma pessoa que não deu a importância para o seu espiritual, para o seu coração, para o que você tem por dentro. É uma pessoa com problemas na pele, com roupas belas, escondendo as feridas e as infecções da sua pele. E também aqui, né, está escrito: lembrai-vos daquele que nos salvou. Esse lembrar-vos de Jesus, né? Então Jesus curava os cegos, transformava água em vinho, ele poderia fazer qualquer coisa. Ele fazia o paralítico andar, ele fazia o leproso se curar, né? Ele dava ordem para o vento, ele dava ordem para o mar, né? E deixou-se mutilar por nós. Ele se deixou mutilar. Ele se entregou como exemplo de humildade, porque ele poderia transformar as espadas, os açoites, né, aqueles chicotes, em penas. Ele poderia transformar. Se ele podia transformar coisas muito piores, ele não poderia transformar aquelas espadas em penas, aqueles chicotes em linhas, em cordões, mas ele preferiu ser um exemplo para nós. Ele preferiu fazer com que nós o enxergássemos, que passou por muitas situações de dor e sofrimento.
E ele disse aos discípulos, num certo momento, que se ele quisesse, ele poderia pedir ao Pai que mandasse um exército de anjos e que esse exército de anjos o tirariam daquele sofrimento. Mas ele disse para os discípulos, mas eu não quero, eu vou me entregar voluntariamente, eu quero fazer voluntariamente, me entregar voluntariamente. Então, a humildade de Jesus, a humildade de Jesus o colocou acima de todos os profetas. Ele coloca aqui, lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. Então, nunca se ilude, meu irmão, nunca se ilude, minha irmã, se o indivíduo que você conhece faz um monte de bondade, mas se ele não for humilde, é só a dor, é só aparência. Se você for a pessoa que ajuda, entrega a cesta, faz palestras, é ministro de Eucaristia, faz visita nos hospitais, faz visita nas creches, nos asilos, mas se você não for humilde, é adorto, é aparência. Então vamos nos esforçar para sermos humildes o maior tempo possível, o melhor possível, para que nós possamos estar próximo de Deus, de Jesus, de Maria, nossa mãe, e dos bons espíritos. E nesse momento eu te convido para a nossa oração. Nesse momento você pode colocar como é que você está, quais são as situações pelas quais você está passando, como é que está a sua vida, como é que você está enfrentando os seus problemas, como que você está conseguindo sobreviver às suas dores, aos seus sofrimentos, às suas humilhações, aos seus mais sinceros desejos de solucionar seus problemas. Coloque de forma clara, objetiva e vai falando com Jesus, vai falando com Deus, nosso Pai, vai falando com Maria, nossa mãe, e com os bons espíritos. Abra seu coração e continue na sua fala, no seu diálogo, porque o mais importante na oração é você criar essa aproximação, é você criar um relacionamento, é você ficar bem próximo deles e sempre que tiver necessidade, você falar com eles, você ter essa proximidade com esses seres especiais, com essa família espiritual, tão especial. Se você necessitar, continua o seu diálogo, a sua conversa com eles. Agora, se você acordou bem, se você está bem, está sereno, está motivado para o dia de hoje, procure também, se conseguir, fazer o bem. Ouça aquele que precisa falar, ofereça a mão para aquele que precisa levantar e fale palavras de carinho para aquele que está muito entristecido. Também faça o bem para os outros. Ofereça o nosso endereço para aqueles que você julgar que necessitam de oração ou que precisam criar o hábito da prece. Ofereça nosso endereço, que é www.orandosemprebem.com. Para você que já está fazendo isso, minha gratidão eterna. Obrigado por você que está compartilhando a sua vida com a nossa vida. E eu te espero amanhã, às 7h07, para mais um encontro, para mais uma reflexão, mais uma meditação e mais uma oração tão especial que nos faz tanto bem. Até amanhã. Nunca se esqueça que orar é a única maneira de você estar sempre bem. E fica aqui o beijo do meu coração para o seu coração.
Até amanhã.